Saúde Mental, com o psicólogo clínico Cláudio Márcio Salviano. Alô, Salviano, seja muito bem-vindo. Ele que é psicólogo clínico e palestrante conosco aqui na programação da Auriverde. Feliz 2025, Salviano. A todos nós, feliz 2025 aí, que venham os desafios desse ano. E muitos desafios vêm e a gente tem que enfrentar, né, Salviano? Dia após dia, nós vamos enfrentando esses desafios e, é claro, com a sua ajuda, muitas coisas nós vamos organizando aí durante o ano de 2025. E hoje nós vamos falar sobre inteligências, né, ô Salviano? Eu gostaria já de perguntar para você o seguinte: como que a psicologia define inteligência e quais os tipos de inteligências mais estudados, Salviano? Maravilha. Primeiro eu quero dizer que esse assunto, né, muitos empresários, né, nos procuram para fazer testes, né, de inteligência, de QI, e querem saber, né, qual o seu coeficiente intelectual, e palestras também, empresas buscam muito esse assunto, porque querem aumentar a produtividade, né, dos seus colaboradores. E pessoas também em consultório nos procuram para essa finalidade. Mas a definição em si, né, que a psicologia tem de inteligência, que é uma capacidade, a capacidade, primeiro, de adquirir e depois de aplicar conhecimento. E aí essas habilidades, né, elas existem depois que são adquiridas para resolver problemas. Então, a pessoa vai se adaptar ao ambiente, né, de novas ideias, depois que ela começa a ter esse aprendizado. Esse conceito ele é muito abrangente, né? Ele tem o aspecto cognitivo, o aspecto emocional e também social. Assim, isso reflete de forma direta nas pessoas como, primeiro, elas entendem, elas aprendem e elas interagem. Isso é muito importante a gente explicar, porque a inteligência não é apenas ser inteligente, né? Precisa entender, precisa aprender e precisa interagir, né? Existem muitas pessoas, infelizmente, que são inteligentíssimas, mas elas não vibram, elas não participam, elas não interagem, e aí a gente entra com uma série de questões que não é somente ter inteligência. Mas falando assim de tipos, né, de inteligência, existem alguns teóricos, um deles é Howard Gardner, se eu não estou me enganado, ele trabalha com algumas inteligências. A primeira delas é a inteligência lógica matemática. Capacidade, raciocínio lógico, resolução de problemas. Eu sempre brinco com a minha esposa o seguinte, que ela é da área de exatas, né? Então, ela tem a facilidade. E tudo que eu preciso, que não sou da área, eu terceirizo. Ou seja, a gente sabe que algumas pessoas têm mais facilidade de aprender, né? Então, estuda-se muito essa inteligência que é a lógico-matemática. Outra é a linguística, por exemplo, a habilidade com as palavras, né? Os atores, os políticos, os oradores em geral, são pessoas que têm essa habilidade com as palavras, e isso é uma inteligência, é a chamada inteligência linguística. A outra que a gente pode falar é a espacial. O que seria essa inteligência espacial? É a capacidade de percepção visual e espacial, ou seja, pensa naquela pessoa que é um GPS ambulante, é aquele que grava a rota, ele vai uma vez na cidade tal, na rua tal, e você não precisa falar para ele duas vezes, porque ele tem aquilo mapeado no cérebro. Existem pessoas assim, e existe essa inteligência também, é inteligência espacial. A outra inteligência é a inteligência musical, né? Pessoas que têm aptidão, por exemplo, para ouvir sons, ritmos, músicas, né? E a gente sabe que tem muita gente boa aí pelo mundo afora e no nosso Brasil que tem esse ouvido, né? Como as pessoas falam, poxa, a pessoa é boa de ouvido. Então seria a inteligência
musical. A inteligência corporal sinestésica, né, é aquela inteligência do controle, da coordenação, por exemplo, do corpo em si. A pessoa, um malabarista, por exemplo, o equilibrista, essas pessoas que, ginástica artística, têm um certo domínio, né? Por isso que nós também podemos dizer que é uma inteligência corporal ou sinestésica. Outra inteligência é a interpessoal, a habilidade de se relacionar e compreender os outros. Inter, ou seja, com o outro. Existe a outra que é a intra, que é com você mesmo. Então, interpessoal, capacidade de lidar com outros, é uma inteligência. E a intra, a capacidade de lidar com você mesmo, né? O conhecimento sobre si mesmo. E aí a gente sempre vai lembrar das frases filosóficas, né? Conheça a ti mesmo, quanto é importante nós nos conhecermos, pensar sobre os nossos próprios pensamentos. Não deixa de ser uma inteligência. E ele estuda também esse teórico, né? Uma outra inteligência chamada naturalista, que são as pessoas mais sensíveis ao mundo natural, né? Tem uma certa sensibilidade à natureza, tudo que é relacionado, os botânicos, os jardineiros, etc. Então, basicamente, são essas as mais estudadas. Lógico que existem outras, né? Hoje nós estamos falando aí de pessoas que têm uma habilidade, por exemplo, de lidar com a computação, com a inteligência artificial, etc. Segundo a psicologia, as inteligências podem ser desenvolvidas ou a pessoa nasce com certas inteligências, Salviano? Olha, a psicologia entende as inteligências, né, que elas podem ser inatas, né, ou também desenvolvíveis. Ou seja, as pessoas nascem com predisposição, né, biológica para determinadas inteligências, mas essas capacidades podem ser aprimoradas e também podem ser até enfraquecidas ao longo do tempo, ao longo da vida, né? Então depende de quê? Depende de vários fatores, depende do ambiente. No ambiente, por exemplo, o estressor, o ambiente ruim de se viver, é óbvio que a pessoa ela vai diminuir essa capacidade, né? A pessoa não dorme bem, ela não come bem, ela não vive bem, dificilmente ela vai desenvolver algumas dessas inteligências tão bem quanto aquele que tem um bom local para se viver e etc. Né? Tem a ver com educação, tem a ver com experiências, tem a ver com a motivação, é uma série de situações, né? Baseia-se assim a psicologia, a gente fala também da neuropsicologia, né? Os aspectos, se a gente falar dos aspectos inatos, ou seja, que nasceram, a genética, ela fornece uma base para certas habilidades cognitivas. Uma base como raciocínio lógico, habilidades musicais, etc. Agora, as estruturas cerebrais mais específicas, cada uma tem o seu lado. Tem o lobo parietal, por exemplo, que o cérebro é todo dividido, né? Então, estuda-se que no lobo parietal, a questão lógica de cálculos, ela está mais nesse lobo. Ou seja, as questões que envolvem a música, por exemplo, né, o parietal. As outras, raciocínio lógico que a pessoa tem, por exemplo, para resolver problemas, né? Se a gente falar de equilíbrio, nós estamos falando da região de trás, da nuca, né? Você fala, o que isso tem a ver? Tem muito a ver com essa inteligência, por exemplo, que nós falamos, corporal, sinestésica, né? Então, estuda-se além da questão psicológica, né? A questão física, como essa pessoa está fisicamente, como que ela está cuidando do seu cérebro, que nós chamamos da massa encefálica, né, de todo o cérebro. Existem aqueles aspectos assim que podem ser desenvolvidos. Nós falamos da plasticidade cerebral.
muitas pessoas, né, o cérebro ele tem a capacidade de se reorganizar e criar novas conexões neurais, ou seja, com base no aprendizado e na prática, né, permitindo o desenvolvimento, né, de qualquer inteligência. Se houver o quê? Essa prática, se houver esse aprendizado, né, e a prática. Existem, além disso, né, ambiente também estimula, né, a pessoa que está sendo exposta. Se ele é filho de um músico e ele está sendo exposto ali a estudar música todos os dias, se ele é filho de um esportista, ele vai desenvolver aquelas habilidades e fortalecê-las com o passar do tempo. Por isso que a gente diz que não é apenas ter a capacidade, né, a inteligência, mas é desenvolver. Agora, Salviano, na sua experiência em consultório e vários atendimentos, como devemos entender e aplicar a inteligência que temos? Que boa pergunta. A inteligência, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é de um filósofo francês, que ele diz o seguinte: a inteligência é um farol que ilumina o caminho, mas não te faz caminhar. Eu vou repetir. A inteligência é um farol que ilumina o caminho, mas não te faz caminhar. Ou seja, eu tenho visto, né, na minha experiência profissional, pessoas inteligentíssimas, mas que não conseguem manter relacionamentos, pessoas inteligentíssimas que não conseguem ficar no emprego, pessoas inteligentíssimas, a gente sabe que tem até uma inteligência para desenvolver determinadas atividades, por exemplo, do esporte, que não se dão bem, que não conseguem ficar no grupo. Então, o que eu sempre digo é que, se nós fôssemos falar da principal, é a inteligência intrapessoal, ou seja, nós precisamos nos conhecer. E depois, né, a interpessoal, que é lidar bem com pessoas e com o mundo, porque nós somos seres gregários, nós precisamos do outro, né? Não há quem viva sozinho, ou seja, ninguém é uma ilha. Então, embora algumas pessoas possam ter maior facilidade para lidar, para desenvolver em certas inteligências devido a essas predisposições naturais, todas as inteligências elas podem ser estimuladas, ou seja, podem ser aprimoradas ao longo da vida. E aí é aquilo que nós já falamos, é uma combinação de fatores biológicos, ambientais, né, e que precisam ser desenvolvidos. Por isso que eu sempre vou dizer que a inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. É uma inteligência, né? A inteligência, por exemplo, se a gente citar Goleman, Daniel Goleman escreveu sobre inteligência emocional. Ele falava o seguinte: a inteligência emocional é responsável por 80% do sucesso na vida. Então, eu brinco às vezes com as pessoas, isso não é um papo de psicólogo, né? Isso é uma realidade. Se você for inteligente emocionalmente, você já está assim 80% do caminho ganho, porque é a partir dessa inteligência, né, segundo o Goleman, Daniel Goleman, quem quiser pesquisar inclusive sobre esse livro, sobre a história dele, Inteligência Emocional, psicólogo Daniel Goleman. E eu diria para todos assim, né, uma das nossas maiores inteligências é essa, é a capacidade de nos entender e entender as outras pessoas. Cláudio Márcio Salviano, ele que é psicólogo clínico e palestrante conosco aqui na programação da Auriverde para início de mais um ano. Ô Salviano, como encontrá-lo nas redes sociais, hein? Psicólogo _ online. Muito fácil de encontrar, psicólogo _ online. Ele está lá para atender você, dicas e muito conteúdo bom produzido pelo nosso querido Cláudio Márcio Salviano. Salviano, feliz 2025, obrigado pela presença mais uma vez, espero que em 2025 a gente tenha muitos encontros bons como esse de hoje. Grande abraço. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de todos.